Oi, gente querida! Examinatel aqui, pedagoga, psicopedagoga, cientista comportamental com foco em temperamentos. E hoje nós vamos ter uma análise de temperamentos um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. Eu escolhi duas mamães famosas e a forma como elas lidam com os seus filhos publicamente, as escolhas que fazem. E a gente vai ver o que isso pode ter a ver com os temperamentos. É claro que eu devo dizer aqui para vocês que a gente não fez teste com nenhuma delas, nem entrevista pessoal, que é a forma mais indicada para a gente conseguir ter clareza e certeza sobre a distribuição dos 4 temperamentos na composição de cada pessoa. Então, tudo que eu disser aqui nesse vídeo sobre essas duas maravilhosas é uma hipótese, ok? Não é uma tese. O que é hipótese? Hipótese é aquilo que a gente entra no mestrado com uma hipótese. Eu acredito que tal coisa se relaciona com tal coisa. Aí você faz a sua pesquisa de mestrado, é orientado adequadamente, e então chega na tese. A tese, sim, vai confirmar a hipótese ou refutar a hipótese, dizendo, olha, não era bem isso, hein? A pesquisa mostrou diferente, tá? Então isso aqui é uma hipótese sobre quem, gente? Duas maravilhosas, Sandy e Sabrina Sato. Bora lá? Vamos junto descobrir mais sobre essas maravilhas? Bom, vamos começar pela Sandy, essa querida que tem uma postura de preservar a intimidade da sua criança, né? De não expor tanto o seu filho. Dá uma olhada nisso. É que assim, realmente, eu não gosto quando questionam demais, quando questionam o que eu decidi pro meu filho em relação à exposição. Porque ele é meu filho e ele não tem nada a ver com o fato de eu ser famosa. E quem decide a vida dele sou eu e meu marido, somos nós. Eu decidi preservar a privacidade do meu filho, até porque esse mundo está muito violento, eu temo um pouco pela segurança dele e eu quero que ele tenha uma vida mais normal possível, porque eu comecei a ser famosa muito cedo e eu sei quais são as desvantagens e as dores de ser famoso desde cedo. Tá dito, não é? Já Sabrina Sato, dá uma olhadinha nos tipos de vídeos que ela posta da sua pequena Zoe. Sim, ela vai te contar, mas ela tá pelada. Pelada, vem. Rápido. Pelada, não precisa contar pra ninguém que eu tô pelada, Zoe. Então, gente, o que pode explicar comportamentos de mães famosas assim tão diferentes, né? Tão distantes na sua forma de ser, de colocar para a vida um do outro, né? Tão diferente. É claro que tem muita coisa envolvida, né, gente? Nós vamos falar um aspecto sob a luz dos temperamentos. Tem isso e isso pra gente observar. Mas óbvio que tem história de vida, um tanto de coisa envolvida. Não vamos ser tão, assim, levianos de excluir o resto todo, tá? Vamos lá! Sob a luz dos temperamentos, o que pode explicar essas diferenças? Vou começar falando da Sandy, que tem características que me levam a crer que o seu temperamento dominante seja introvertido, ou seja, vertido para dentro. Ela curte ficar na dela, né, no cantinho, numa boa, ela tem um ritmo todo próprio dela. Ela deu uma entrevista falando um pouquinho sobre a carreira solo e o estilo dos trabalhos. Ela estava falando com Danilo Gentili e ele perguntou sobre o recente trabalho dela na época, que era o Meu Canto. E pergunta se o meu canto é meu canto de cantar ou se é meu canto de casa, né? Ela falou as duas coisas, né? Que ela quis o duplo sentido e ela falou que dos dois jeitos fazem sentido para ela, né? E ela também fala que para a carreira solo, ela levou um tempo para se acostumar com a ideia, para planejar isso tudo em torno de 2 anos, né? E que sentiu essa insegurança aí um pouco perdida de estar sozinha. Essas características, né? De gostar do próprio cantinho, de levar um tempo de uma transição para outra, né? De uma coisa para outra, de se sentir um pouquinho insegura sozinha, mesmo que você não precise da outra pessoa, mas você gostar de ter a presença da outra pessoa para conseguir se sentir segura, para colocar o seu potencial para fora.
Isso tudo me leva a crer que o perfil dominante da Sandy é o melancólico. Ele fala também que o trabalho anterior dela já era intimista. E ela fala, na carreira solo, eu venho fazendo esse movimento desde o começo, dessa intimidade, né? E ele fala, você não sente saudade de fazer um show com rojão, pá, 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 e você entrar numa tirolesa e uma coisa e tal? E ela fala, meu irmão fez, uma vez ele entrou numa tirolesa e tal, e tudo. E aí ele, mas por que foi só o seu irmão? Você não tinha vontade de ir junto? Ela, ai, não tinha medo. Ai, Deus me livre. E aí é muito interessante porque ela mostra uma dualidade. Ela diz, eu gosto dessas coisas, mas em lugares mais apropriados, tipo, não no palco, né? Por quê? Porque provavelmente o temperamento subdominante da Sandy é o colérico. Então, quando ela vai trazer essa coisa do melancólico, né, de Deus me livre, não quero, o colérico vem e fala, ei, isso é fraqueza dela. Não, eu gosto dessas coisas. É muito comum, inclusive, gente, nessas combinações em que a pessoa tem um temperamento dominante mais da tristeza, mais introvertido, e um subdominante da raiva, mais extrovertido, essa dualidade. A pessoa tem muitos conflitos internos, assim, com ela mesma, porque ela tem um freio e um acelerador muito juntos ali, viu? Quando aprendem a dominar, é lindo, maravilhoso, potente, só alegria. Aliás, todos nós, quando aprendemos a dominar, a cuidar e aproveitar as nossas combinações de temperamentos, é só sucesso, né? Claro que a gente tem momentos de desafio, mas a gente sabe manejar e sabe usar a potência dos nossos temperamentos. É isso, a ideia é essa. A Sandy também, se você olhar nela, você vê, ela é toda certinha, toda perfeitinha e perfeccionista, né? Porque essa combinação de melancólico com colérico são os dois temperamentos mais perfeccionistas, que não querem errar de jeito nenhum. É a delicadeza do mel, mas também tem a firmeza do colérico. Tem até um videozinho com coisas que você não sabe sobre mim, desses que a gente vê na internet, né? Em que ela fala, eu sou bem brava, não pareço, mas sou. E numa outra entrevista que ela deu para Marília Gabriela, ela, quando perguntada, quem é que começa a briga do casal, né? Daí ela fala, o Lucas é mais nervoso, é mais esquentado. Ele fica nervoso primeiro, daí eu fico nervosa porque ele ficou nervoso. Aí a Marília Gabriela fala assim, eu acho que eu sei por que ele fica nervoso. Porque você é toda meiguinha, toda docinha, mas deve ser uma coisa meio assim, eu quero as coisas como eu quero, do meu jeito. Aí ela fala assim, na verdade, quem eu deixava mais doido com isso era o meu irmão. E aí ele brigava comigo e eu ficava assim, olhando pra cara dele, tipo, não entrava na pilha, né? Gente, isso é bem coisa de melancólico, né? De conseguir não entrar na pilha e de irritar o outro com o seu perfeccionismo, com querer as coisas do seu jeito, né? Conhece alguém assim? Comenta aí, vamos ver se a gente tem gente que conhece alguém assim, gente. Ah, e lembra aquilo que eu falei, que o melancólico gosta da presença do outro para se sentir seguro, mesmo quando não precisa dele? Nessa mesma entrevista, ela fala que quando lançou a carreira solo, ela estava num momento mais insegura, enfrentando novos desafios, sentindo o chão onde estava pisando, encontrando o caminho, descobrindo quem ela era como artista, como pessoa, né, sem o irmão. Então é essa coisa de sentir o baque de estar sozinho. Estar sozinho, gente, pro melancólico é o temperamento que mais sofre de estar sozinho. Depois, mais pro final dessa entrevista, a Sandy revela uma coisa que eu sempre falo sobre o temperamento melancólico. Uma tendência a baixa autoestima. Pessoas incríveis muitas vezes e aquela tendência a baixa autoestima. E ela traz isso com todas as letras. E aí ela fala que o fato dela ter ganhado muitos prêmios, desde muito nova, ter sido indicada para muitos prêmios com 15, 16 anos, contribuiu muito para a autoestima dela. E ela diz que não é assim muito boa. Aí a Marília pergunta, até hoje? Ela diz, até hoje. Ela fala, eu sou muito exigente, comigo principalmente, né? Mais do que com todas as outras pessoas. E ela diz, e a autoestima vem junto, porque aí eu sempre acho que aquilo que eu fiz poderia ter ficado ainda melhor, né?
E nessa fala, ela revela uma estrutura vivida por muitos melancólicos, que é necessitar da validação externa, acreditar mais na avaliação do outro sobre si do que em si próprio, sabe? Precisa que o outro diga coisas sobre ele, para ele, precisa de um prêmio para se perceber potente. Algo de fora para dentro, entende? Bom, e ainda ela fala nessa entrevista da dificuldade que é viver sob a mira do público, dos críticos, da mídia de uma maneira geral, né? E ela fala, cara, é muito complicado. Tudo que eu faço, mesmo que não seja na vida profissional, está sob essa mira. Você entende por que essa mamãe maravilhosa, melancólica, colérica, não expõe o filho? Você percebe como ela vê a vida, o mundo, né, sob essa ótica dos temperamentos, a questão de preservar, a questão da segurança, né? É um olhar bem deste temperamento melancólico e também um pouco do colérico. Quando a gente percebe, né, sob a luz dos temperamentos, a gente entende muita coisa. A gente não julga as pessoas, porque a gente entende as pessoas. É maravilhoso. Esses dias eu assisti o filme A Sabedoria do Trauma e do Gabor Maté, não sei se você já viu, e ele fala exatamente isso, que a gente não deveria julgar apenas os erros das pessoas, os comportamentos das pessoas. A gente devia entender o que aconteceu com elas. Olha que interessante, né? E eu acrescentaria, e somar os temperamentos delas, porque isso vai dizer muito sobre como elas reagiram ao que aconteceu com elas. Agora vamos falar de outra maravilhosa que eu escolhi para estar nessa análise aqui de hoje. Vamos falar de Sabrina Sato. A Sabrina deu uma entrevista para o Léo Dias. E logo no começo da entrevista, ela vai entregando muito sobre os próprios temperamentos, dominante e subdominante. Aí ele fala, né, como que foi essas reviravoltas assim na carreira? Você muda para lá, muda para cá e tal, né? Bom, ela começa rindo, né? E aí ela diz, com braços assim, a gente tem que saber que tem que viver, tem que ser ousado. Aí ela diz, além de eu acreditar em mim, eu tenho uma equipe que acredita em mim, ri, né? E ela diz, e eu sinto que ajuda bastante é ter o público comigo. Bem coisa de sanguíneo, né? Ter a galera, estar com a galera, né? Outra coisa, viver, tem que viver, né? Dá uma rebolada, ela dá risada, dá uma mexida, é importante. Imagina ficar no mesmo lugar a vida inteira, do mesmo jeito. Pro sanguíneo isso é um absurdo, né? Então ela já dá, na primeira abertura de boca, a letra do seu temperamento dominante, que é o sanguíneo, né? E que é desse jeito, extrovertido, vertido para fora, por isso que é mais fácil de identificar, né? E já vem com toda esse monte de características de ser mais brincalhão, de estar com a galera, de querer viver, aproveitar a vida, de querer mudar, não ficar sempre numa mesma rotina, numa mesma forma de entregar o seu trabalho para o mundo, né? Bem sanguínea, bem sanguínea. Nessa fala ainda, ela traz assim, aí você ganha consciência do seu poder. E aí você pode fazer o que você quiser. Essa coisa de buscar o poder começa a revelar o segundo temperamento dela, que é conectado com o poder, que gosta do poder. Qual seria ele, hein? Você já arriscaria? Se você arrisca nessa altura do vídeo, já coloca nos comentários para depois conferir se você acertou. E aí me conta, a gente vai junto, viu? Outra característica do temperamento sanguíneo é que ele não gosta de dizer não, especialmente para os outros, para os que moram com ele. Ele diz mais não, ele é mais bravão, ele mostra sua raiva, mas pra galera, pras pessoas de fora, ele quer ser querido, ele quer sempre aparecer positivamente, ele é muito versátil, então ele vai, né, aonde ele estiver, ele tá com a galera. Por isso que nessa entrevista mesmo, o Léo Dias fala sobre a Sabrina, que ela transita desde as classes mais populares até os ambientes mais rebuscados. É essa versatilidade do sanguíneo, que é quase um camaleão e que vai tomando a forma e o jeito do ambiente em que ele se encontra, né? E ela fala isso, que quando ela estava, por exemplo, no pânico, ela nunca dizia não. Ela fazia tudo que era proposto, ela mandava ver e ela ia, fazia, acontecia, mas que cada decisão que ela foi fazendo de emissora em emissora, ela foi seguindo o seu coração. Seguir o coração é uma coisa muito do sanguíneo, muito mais coração do que razão.
Outra coisa interessante do sanguíneo é que ele é muito empático, ele quer agradar a galera, de novo, especialmente os de fora da sua família, da sua casa, né? Porque se ele tiver de dizer não, vai ser para os que moram com ele. É uma coisa comum do sanguíneo ouvir, tá? Você é mais legal com o pessoal de fora do que com os da própria família, viu? Sanguíneo escuta muito isso. É bem comum. E ela deixa isso claro também nessa entrevista, que ela fala, cara, hoje seria o primeiro dia de folga que eu tenho desde não sei quando. Mas eu pensei, gente, é o Léo, né? Como é que eu não vou falar com ele e tal? O Léo também estava trabalhando, eu penso muito no outro, me coloco muito no lugar do outro. Então essa espontaneidade, essa envolvência, né? O sanguíneo é sedutor, ele envolve, ele agrada. Geralmente as pessoas gostam de estar com ele, de conversar com ele, porque ele tem essa, né? Ele te abraça com as palavras, ele te coloca num lugar especial, né? É geralmente muito cativante, muito. Em outro ponto dessa entrevista, ela deixa claro aquela característica do sanguíneo que é de curtir a vida, boa comida, boa bebida, gente, movimento, bagunça. Ela fala que gosta da casa cheia de gente. Ela fala onde que moram os artistas aqui em São Paulo. Ela dá exemplo de localizações e fala, e eu, onde que eu moro? Eu moro aqui, no meio da muvuca. Gente, eu gosto de curtir a vida, não de assistir a vida. Eu quero viver. Isso é muito sanguíneo. O meu segundo, né, o meu subdominante é o sanguíneo, né? Então, a Sabrina é sanguínea colérica, eu sou colérica sanguínea. Então, eu me encontro muito também neste lugar de querer viver. E essa coisa do colérico que vem depois, né, é expressa pela ambição da Sabrina Sato. Ela sempre soube muito bem o que ela queria, ela sempre soube muito bem que ela queria crescer. E ela usou o próprio jeito, meio desligada, ela percebeu que foi dando ibope, a galera achando ela burra, e ela foi usando esse jeito para conquistar fama e notoriedade. Isso é bem estratégico, né? Bem colérico. Usar o próprio jeito, mesmo que, né, fosse ali um jeito meio burrão, meio ha-ha-ha, para conseguir o que quer. E daí o Léo pergunta para ela, você acha que o povo acreditava mesmo, né, que você era burra? Ela, eu fingi muito bem. Então, para mim, essa parte que ela fala de como ela se fingiu ali de burrona, porque ela viu que isso ia levá-la onde ela queria, é a maior evidência de que ela é sanguínea colérica. Até porque, se o colérico viesse em primeiro nessa combinação, ela talvez não conseguisse dar conta de fingir-se burra, porque o colérico é muito orgulhosão. Ele não curte muito esse lugar, viu? Mas como era o sanguíneo primeiro, ela conseguiu curtir isso aí, brincar, encarar isso numa boa. Gente, não é maravilhosa essa diversidade? Uma mais reservada, a outra mega extrovertida. Uma que preserva o filho, a outra que exibe a filha e bota aí pra todo mundo ver. Mas Isa, a essa altura do campeonato pode ser que você esteja se perguntando qual é o melhor perfil pra ser mãe, hein? Minha gente, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Cada uma vai ser a mãe que conseguir ser na sua essência da melhor maneira para sua criança. E eu não acredito em acaso. Eu acho que se tá essa mãe na sua vida ou essa criança na sua vida, é porque vocês precisam uns dos outros. É porque eu preciso do Petrus e o Petrus precisa de mim. Desse meu jeitinho aqui. Claro que a análise de temperamentos é um ponto de partida. Não é o ponto final. Eu sou assim porque eu sou colérica, eu sou assim porque eu sou melancólica, eu sou assim porque eu sou sanguínea, ou eu sou assim porque eu sou fleumática. Não. Os temperamentos é o ponto de partida, né? Você entendeu e agora você sabe o que você já tem de facilidades, o que já tem porque veio de fábrica e o que você precisa conquistar. E também é legal você saber os temperamentos das suas crianças, porque você também vai criar o plano de educação, vai traçar o plano de voo para cada um de seus filhos. O que já veio no temperamento de um e o que você precisa ajudar a desenvolver. O que já veio para o outro que você precisa ajudar a desenvolver. Muitas vezes são coisas diferentes, tá? Se você tem mais de um filho. Então, cada mãe é perfeita para o seu filho. É simples assim, porque a vida é perfeita. A gente precisa estar junto, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente entende, mais fácil fica a relação. Eu sempre digo, gente, o grau de desafio que uma criança oferece é inversamente proporcional ao tanto que eu aprendi sobre ser mãe, tá? Quanto menos eu sei sobre ser mãe, mais as crianças são desafiadoras. Quanto mais eu vou aprendendo sobre ser mãe, mais vai diminuindo o desafio que uma criança pode oferecer.
Em outras palavras, para doer mais, né? Quanto maior é a minha ignorância, maior é o desafio da minha criança. Para ficar pior, o desenvolvimento da minha criança está limitado ao tamanho da minha ignorância emocional. Nossa Senhora, tá bom, cega. Gente, eu adoro essas duas. Eu ainda queria um dia dar um abraço nelas. Dizem que eu sou meio vizinha da Sandy, que a gente mora perto aqui em Campinas. Esse é outro ponto, né? Sabrina Sato no meio do Vucu Vucu, a Sandy se mantém em Campinas, um lugar mais assim, né, acolhedor. Eu resisti bravamente a mudar pra cá, porque eu queria estar no meio do Vucu Vucu, ou pelo menos no meio da praia, né? Vejam só como vai, né, sendo interessantes as características comuns dos temperamentos das pessoas, né? Mas já que eu tô aqui, Sandy, me liga, vamos tomar um chá? Eu vou adorar. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário, encaminha para outras pessoas se faz sentido, compartilha aí nos grupos que você faz parte e vamos junto. Lembra de se inscrever no canal para receber as notificações dos vídeos novos. Da minha parte, gratidão, sem limites e até o próximo Análise de Temperamentos. Tchau!